Menu criar um site grátis fantástico. Binei Noash. Binei Noash. Banei Noash, do hebraico, filhos de Noash. Noaicos ou Noash é um termo utilizado no judaísmo para designar não-judeus de crença monoteísta que tenham aderido aos princípios estabelecidos nas 7 leis de Noash. Tecnicamente o termo Binei Noash designa toda a humanidade, os descendentes de Noash. Mas no contexto judaico o termo se refere a indivíduos não-judeus ou civilizações que sigam os princípios legais específicos estabelecidos pelos sábios do Talmud. Importante notar que não se trata exatamente de uma religião, mas sim de um conjunto de valores básicos que norteiam tais indivíduos e sociedades. Ou seja, uma sociedade pode ser muçulmana ou cristã, por exemplo, ou até mesmo laica e mesmo assim estar enquadrada na definição rabínica de Binei Noash. Nas últimas décadas tem sido cada vez mais comum a busca pela organização de um sistema religioso noashide por parte de indivíduos que não se identificam com as alternativas monoteístas cristãs e muçulmanas e que, apesar de atraídos pelo judaísmo, não pretendem se converter à fé mosaica. Como tradição não proselitista, o judaísmo não busca converter neófitos e por vezes há rabinos que dissuadem os interessados em conversão, aconselhando-os a seguir as chamadas 7 leis de Noash. Origens e definições. De acordo com a tradição judaica, todos os seres humanos são descendentes diretos de Noash e dos filhos deste, os sobreviventes do dilúvio universal, conforme visto em Gênesis. Estes sobreviveram através da instrução do Criador, tendo construído uma arca para refúgio, enquanto o restante da humanidade foi exterminada. Ao saírem da arca, o Criador estabeleceu com Noash e seus filhos uma aliança que envolvia, de acordo com o Talmud, a observância de 7 leis básicas conhecidas como leis de Noash, obrigatórias a toda a humanidade. Posteriormente, Deus separou os judeus como povo sacerdotal e guardião da Torá, e por isso mesmo sujeitos a outros mandamentos além das 7 leis de Noash. As 7 leis de Noash. Estas são as 7 leis de Noash. Avodá Zara. Não cometer idolatria. Proíbe a adoração de qualquer ser humano ou criatura. Ver significado de adoração, segundo o judaísmo. Também é proibida a fabricação de ídolos. Para compreender melhor essa e as outras leis, consulte as fontes judaicas e então terá o discernimento necessário sobre o conceito de Deus de Israel e sua natureza. Sheishet Damim. Não assassinar. Proíbe o assassinato e suicídio. Causar danos ao próximo também é proibido, exceto se for uma reação justa. Gesel. Não roubar. Proíbe a obtenção indevida de qualquer bem de um terceiro. Gilui Araiou. Não cometer imoralidades sexuais. Proíbe o adultério, incesto, homossexualismo e bestialidade. De acordo com as definições da Torá, Birkat Hashem. Não blasfemar. Proíbe dirigir uma maldical ao Ser Supremo. Assim como proíbe fazer promessas a Hashem, Deus, que não serão cumpridas. As que serão cumpridas são permitidas. Evermin Rashai. Não maltratar aos animais.
Promove o bom trato de toda a vida animal. Além disso, incentiva a apreciação por todos os tipos de seres vivos e o respeito pela natureza como criação de Deus. Não consumir o sangue do animal nem qualquer parte do mesmo estando o animal em si ainda vivo. Por exemplo, os testículos após a castração e fazer um abate correto e rápido desferindo o mínimo de sofrimento ao animal quando necessário abatê-lo. Para consumo ou diante de problemas irreversíveis com exceção da autodefesa caso necessário. Dinim. Estabelecer sistemas e leis de honestidade e justiça. A obrigação de exigir e trabalhar para que sejam feitos julgamentos justos pelas cortes do país, estado, cidade, assim como por parte das autoridades, desde que sejam estes, Bnei Noach, assim como observar em todas suas próprias ações a honestidade e a justiça. Originalmente há uma recomendação para que seja estabelecida uma corte própria selecionada pelo tribunal rabínico para julgar entre os Bnei Noach. Lembrando que os filhos de Noé foram mencionados explicitamente na tradição judaica rabínica denominada de Talmud ou lei oral, e por Maimônides. E na Torá em Gênesis 9. A interpretação das 7 leis de Noé é de competência do respectivo Beit Din. A guarda e observância do sábado, Shabá, não está incluída nas leis de Noé. Pois esse mandamento foi dado exclusivamente aos filhos de Israel segundo a carne. Todas as dúvidas devem ser esclarecidas por um rabino devidamente ordenado de acordo com a Halachá. A guarda do Shabá. Noach pode guardar Shabá? Sim. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Todos os que guardarem o sábado, não o profanado, e os que abraçarem o meu concerto. Também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56 para 6 e 7.NA. Ele é um pacto entre Deus e o povo judeu. Há uma canção na liturgia judaica de sexta-feira à noite que diz: Boim Kalá, Lechadod Likrat Kalá, Pene Shabá Nekabelá. Que significa: vem, minha noiva, vem, minha noiva. O Shabá é a noiva do povo judeu. Você pode até conhecer a noiva do seu amigo, mas você não pode ter um relacionamento muito íntimo com ela. Semelhantemente a isso seria se um Ben Noach guardasse o Shabá. Seria como se alguém tivesse um relacionamento profundo com a noiva de outra pessoa. Guardar o Shabá significa se abster de 39 preceitos proibitivos que um judeu deve observar ao longo do Shabá, por motivos religiosos. Quer dizer, no Shabá um Ben Noach pode cozinhar, esquentar comida no micro-ondas, tomar um banho quente, ou mesmo trabalhar. Ele não pode se abster de tais coisas por motivos religiosos. Isso seria pecado. Porém o Noishid pode honrar o Shabá. E como se honra o 7º dia? Ele pode previamente tomar um banho em homenagem ao Shabá, reunir a família, fazer o Kiddush, não o completo do Sidur judaico,
Mas como está escrito no Sidur Bnei Noach, e a Avidalá. Nesse dia o BN deve se lembrar de que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º e de que o mundo não surgiu do nada. Pois existe um Criador. Portanto, honrar o Shabá é sim muito positivo para um Ben Noach. Algumas das ramificações das leis noéticas. 90 leis para os Bnei Noach. 1. A proibição da idolatria, ou seja, não aceitar a autoridade plena de qualquer poder ou entidade que não seja o Eterno. E servir isto. 2. A obrigação de reconhecer a existência de Deus e de acreditar nele. 3. A lei do sincretismo religioso. Sincretismo aqui se refere ao conceito que descreve uma força participativa adicional a Deus como secundária em relação a ele. Existente de acordo com sua vontade. De acordo com Ramban, sábio Maimônides, e Ramban, sábio Nachimânides. O sincretismo é proibido tanto para judeus quanto para não-judeus. Em qualquer caso, todos os pensadores judeus concordam com as seguintes declarações. O sincretismo é um ensino falso. Na realidade, um único Deus cria o mundo e o governa sem a participação de quaisquer forças adicionais. Ele é a verdade. Todas as formas de serviço, espiritual, adoração, sacrifício, oração, queima de incenso, etc. A força supostamente cúmplice do Criador são proibidas. Servir esta força sozinha ou em conjunto com o Criador é uma idolatria. 4. A obrigação de aceitar o jugo do reino dos céus e obedecer todos os mandamentos do Onipotente. 5. O dever da modéstia, recato. 6. A obrigação de amar o Eterno. 7. A proibição de profetizar falsamente em nome do Eterno. 8. A proibição de declarar-se profeta de deidades pagãs. 9. A obrigação de ouvir as palavras do verdadeiro profeta, que profetiza em nome do Eterno e ordena o que é permitido pela Torá. 10. A proibição de inventar uma nova religião ou um novo mandamento. 11. A proibição de guardar as proibições do Shabá no 7º dia da semana. Como é dito, semear e colher não deve cessar. Em outras palavras, os gentios são proibidos de guardar o Shabá. Uma das justificativas desta proibição tem que ver com a santidade do Shabá, que tem uma relação especial com o povo de Israel. 12. A proibição de mudar um mandamento, ou seja, de alterar ou anular um detalhe de um dos 7 mandamentos universais. 13. O dever de rezar a Deus e pedir sua ajuda em cada necessidade. 14. É dever agradecer ao Onipotente por cada coisa boa, seja ela permanente ou uma exceção. Em particular, você deve agradecer ao Eterno pela comida e pela renda. 15. A obrigação de esforçar-se para imitar, EMULAR, os bons atributos do Onipotente. 16. O dever de refletir e examinar a própria conduta e os próprios atos individuais a fim de obter uma compreensão da exatidão dos próprios atos e, se necessário, arrepender-se e corrigir os próprios pecados intencionais e não intencionais. 17. A proibição de se referir a uma deidade pagã ou de usar objetos ou ideias associadas ao paganismo. 18.
A proibição de participação em festivais pagãos. 19. A proibição de mostrar reverência por um objeto de culto pagão. 20. Proibição de construir uma estátua de uma deidade pagã. 21. A proibição de fazer, fabricar, reparar ou instalar objetos necessários para a adoração pagã. 22. A proibição de lucrar, de beneficiar-se com a idolatria. 23. O mandamento de destruir todos os objetos de adoração pagã e todos os objetos usados em rituais pagãos. 24. A proibição de seguir os costumes e as normas sociais pagãs. 25. A proibição de blasfêmia. É dito: não maldirás e também, quem maldizer seu Deus levará seu pecado, ou seja, será punido. 26. É proibido difamar o Onipotente ou denegrir sua glória. 27. A proibição de destruir qualquer coisa que tenha o nome de Deus nela. 28. A proibição de falsos juramentos. 29. A obrigação de cumprir um juramento ou voto. 30. A proibição de cortar e comer o órgão ou a carne de um animal vivo. 31. O dever de proteger a natureza e todos os animais sem causar danos desnecessários a eles. 32. É proibido o cruzamento de animais de diferentes espécies. 33. A proibição de enxertar árvores frutíferas. 34. Proibido castrar-se. A proibição de esterilidade. 35. A proibição de assassinato. 36. A proibição de suicídio. 37. A proibição de contratar ou enviar assassinos e envenenamento por animais. 38. O dever de salvar vidas na hora do perigo. 39. O dever moral do exílio voluntário que incumbe a quem cometeu assassinato não intencional. 40. A proibição de infligir lesões corporais. 41. O mandamento de garantir que o que nos pertence não cause danos físicos nem materiais a nosso próximo. 42. A proibição de insultos. 43. A obrigação de pedir perdão para aqueles que prejudicamos por palavras ou atos. 44. A repugnância de expelir sêmen em vão. 45. A proibição do adultério e do incesto. 46. A proibição das relações homossexuais. O lesbianismo também é proibido. 47. A proibição da bestialidade. 48. A proibição de estupro e toda violência sexual. 49. A proibição de cometer atos que possam levar à libertinagem e a proibição de privacidade. As mulheres devem usar roupas modestas e evitar comportamentos provocativos. Em particular, uma mulher está proibida de nadar de maiô em local aberto na presença de homens. Homens e mulheres estão proibidos de nadar juntos no mar ou em uma piscina porque isso desperta atração. 50. Criar uma família. 51. Marido e esposa podem ter tanto sexo vaginal quanto anal, embora este último não deva ser praticado com muita frequência. Sexo anal com uma mulher solteira é proibido. 52. A proibição de prostituição. 53.
A proibição de roubo ou de apropriação ilegal de bens alheios. 54. A proibição de sequestrar uma pessoa. 55. A proibição de roubar de seu vizinho. 56. A proibição de retenção do pagamento do salário de um empregado. 57. A proibição de extorsão sob ameaça de violência física. E a proibição de ameaçar outra pessoa para que ela lhe venda quaisquer das coisas dela. 58. A proibição de fraude nas relações comerciais. 59. A proibição do uso de pesos ou medidas incorretas. 60. A proibição de assediar a propriedade de outro ou a esposa dele. 61. A proibição de participar na partilha dos bens roubados ou saqueados. Comprá-los ou beneficiar-se deles de qualquer forma, ou auxiliar o criminoso de qualquer forma. 62. A proibição de prejuízos aos bens de outras pessoas. 63. A obrigação de devolver os bens desviados. 64. O mandamento de criar um sistema de justiça. 65. Proibido os não-judeus se envolverem no estudo da Torá, exceto pelo estudo em si e para a prática correta dos mandamentos noaíticos. 66. O dever de instruir as pessoas no caminho da lei de Deus. 67. A proibição de levar outros ao pecado para desviá-los do verdadeiro caminho. 68. O dever de ajudar os pobres e necessitados e de realizar atos de caridade. 69. É um dever moral viver em um ambiente adequado, longe da má sociedade e das más companhias. 70. A obrigação de seguir os ditames da razão e do bom senso. Estes incluem o dever de honrar os pais e de respeitar as pessoas idosas. 71. É um dever moral cumprir a injunção da Torá. Julgue seu próximo com justiça. Levítico 7:15 da noite. 72. É dever da sociedade estabelecer um sistema judicial adequado e nomear os juízes apropriados. 73. É dever de todos reconhecer a autoridade do judiciário. 74. A obrigação de tratar dos assuntos relativos à observância dos 7 mandamentos universais com base exclusivamente nas regras da Torá. 75. É dever do juiz dar um veredito justo e não enganar o tribunal. 76. É proibido o juiz aceitar suborno para mudar sua decisão, como está escrito: não aceite suborno. 77. É dever do juiz procurar proteger os perseguidos e oprimidos, e viúvas e órfãos, de seus opressores, conforme permitido pela lei. 78. É dever do juiz não suspender um caso por medo de um dos litigantes. 79. Decretando que o tribunal nomeie juízes masculinos e use o testemunho de homens. Esta lei aplica-se apenas às leis derivadas dos 7 mandamentos dados no Monte Sinai. No entanto, no que diz respeito às regras criadas pela sociedade, a mulher tem o direito de agir como testemunha e juíza. 80. Na lei judaica, o testemunho de parentes não é aceito e o juiz não pode ser um parente do réu ou de uma das partes na disputa. No entanto, esta regra não se aplica a tribunais não judaicos.
Parentes são obrigados a comparecer em tribunal em questões relacionadas com a observância dos 7 mandamentos. Os familiares geralmente não podem atuar como testemunhas em questões de propriedade, uma vez que têm um interesse material no resultado favorável do caso. 81. O dever do tribunal de conduzir os casos que envolvem o cumprimento dos 7 mandamentos com base no testemunho de uma testemunha digna. 82. É dever de qualquer um que possa prestar depoimento em um caso de violação de um dos 7 mandamentos comparecer perante o tribunal. 83. A proibição de cometer perjúrio. 84. A proibição de contratar falsas testemunhas. 85. O dever do tribunal de investigar as testemunhas e verificar a veracidade do seu depoimento. 86. O dever do tribunal de impor a sentença de morte a qualquer pessoa considerada culpada de violar os mandamentos divinos universais da Torá. 87. É dever do tribunal investigar os motivos dos crimes. 88. A obrigação do tribunal de tratar questões de herança. 89. É dever do Estado estabelecer órgãos responsáveis pela aplicação das decisões judiciais. 90. A obrigação de aceitar as leis da sociedade e de obedecê-las. Por Ravi Moshe Weiner, rabino supervisor da Eskinoa International e autor do The Divine Code. Traduzido do russo exclusivamente por Projeto Noaísmo Info. Direitos autorais Projeto Noaísmo Info.